vamos falar de Esporte Clube Bahia. O tricolor não está jogando nessa semana, só no sábado volta a campo contra o Flamengo, que ontem acabou perdendo a final da Copa do Brasil para o São Paulo, mas hoje é dia de torcer para o América Mineiro. Tem jogo importante contra o Vasco, se o Vasco vencer, tá de fora da zona de rebaixamento e coloca o Bahia dentro do Z4. Contra o Santos, o Bahia encerrou uma sequência de 3 confrontos diretos com apenas 4 pontos conquistados. O primeiro compromisso foi contra o Vasco, na Arena Fonte Nova, e terminou empatado. Ali teve início a reação cruzmaltina. Depois desse jogo, o Vasco venceu as 2 partidas seguintes por goleada. E o empate contra o Bahia ainda ficou marcado pelo discurso do técnico Ramon Dias na coletiva pós-jogo, quando ele garantiu que o Vasco não vai cair. Vasco no va a bajar, no va a bajar. Vamos a pelear hasta haga lo que haga, Vasco no va a bajar absolutamente. A segunda partida foi fora de casa, contra o Coritiba, e terminou com um triunfo tricolor por 4-2. Em seguida, o esquadrão voltou à Arena Fonte Nova para enfrentar o Santos e perdeu de virada. Um banho de água fria para a torcida tricolor e um fôlego novo para o elenco santista, que parecia cada vez mais abatido na luta contra o rebaixamento. O jogo do Cruzeiro, praticamente todo mundo já tinha jogado a toalha e agora a gente mostra que o Santos está vivo. O Santos é uma equipe guerreira, uma equipe gigante, que essa molecada aí dentro merece muito, e principalmente a nossa torcida. Passada essa sequência decisiva, o Bahia pode retornar à zona de rebaixamento nesta segunda-feira, caso o Vasco vença o América Mineiro, que é o vice-lanterna do campeonato. Uma situação delicada que aumenta a frustração tricolor pelos 5 pontos perdidos nesses confrontos diretos. Era uma grande oportunidade que nós tínhamos de somar 6 pontos e sair de uma situação complicada. A gente retorna para essa situação complicada e vai ter que trabalhar para enfrentar um adversário difícil, que é o Flamengo, na próxima rodada. Não é fácil, realmente não é fácil, e o Bahia não se ajudou, né? A verdade é essa. A gente está há algum tempo já falando que essa sequência seria fundamental, essa sequência seria decisiva, confrontos diretos, times que estão ali na parte de baixo também lutando para se salvar do rebaixamento, e o Bahia parece ter ressuscitado 2 deles. O Vasco, depois que venceu, que empatou com o Bahia, 2 goleadas, o time está crescendo, o Verratti está muito bem, Payet chegou bem entrosado, Peck está jogando bem, Paulinho, o time todo está evoluindo de desempenho, e o Santos, depois de vencer, mudou o discurso, né? Mudou o ânimo, os jogadores, falei com alguns na zona mista, inclusive, apoiaram o Marcelo Fernandes, então aquele ar fresco, né, que chega na Vila Belmiro. Preocupante, né, essa situação, porque o Bahia, que quando entrou nessa sequência de confrontos diretos, a gente tinha um cenário otimista de criar uma gordura, mas no final das contas pode voltar à zona e ainda reanimando 2 adversários diretos nessa briga, né, Léo? Eu me lembro, antes desses jogos, eram 9 pontos para ser disputado e a gente calculava aqui 6 a 7 pontos. Infelizmente, o Bahia fez apenas 4 e, como você falou, ainda deu sobrevida aos adversários. Mas eu já vou começar logo cornetando um pouquinho aqui o Bahia. Eu não entendo muito de fisiologia, acho que Xavier pode falar um pouquinho melhor do que eu sobre treinamentos também, mas eu não entendo porque o elenco do Bahia está de folga hoje. Se já folgou domingo, entra numa semana decisiva, onde vai pegar o Flamengo no sábado e folga na segunda-feira, menos um dia de treino, sendo que Rogério Ceni está querendo adaptar o seu esquema, está querendo conhecer o elenco, treinar bola parada e entre outras coisas, aí vai dar folga na segunda-feira. Hoje já era para começar com sangue no olho, treinando, debaixo do sol quente, meio-dia, não era para estar descansando não, rapaz. Entendeu? Então minha cornetada já tá aí já. Pra mim hoje o Bahia tem que estar treinando, focado no Flamengo. Aproveitar que o Flamengo perdeu o título, o Flamengo vai vir com sangue no olho. Vai querer descontar no Bahia essa perda de título. E aí? E o Bahia hoje tá descansando, todo mundo na praia, banho-maria. Pelo amor de Deus. É porque, na verdade, né, nessa questão de hoje em dia do futebol, que tem a própria ciência do futebol, né? Que antigamente a gente fazia os trabalhos baseados no atletismo, porque não tinha a própria metodologia de trabalho. Eu acho que dentro da periodização tática que deve ter se analisado também com a aproximação das questões clínicas, né? Muitos exames, muitas baterias, entendendo a sequência de jogos que o Bahia já fez e está por fazer, devem ter levado para o Rogério Ceni a necessidade de descansar mais um pouco. Descansar mais um pouco, porque o Rogério Ceni tende a ter treinos, realmente treinos muito intensos, treinos com muitas correções, treinos com uma duração ideal do trabalho assim. Então eu acredito que foi dado esse descanso para intensificar até o momento do jogo.
para conseguir realmente chegar, como a gente fala, com todas as capacidades físicas inerentes para o jogo, restauradas, mas dentro de uma análise. Eu até entendo essa vontade de ver o time em campo, mas a gente tem que entender que a maioria já vem do início do campeonato até agora, sofrendo psicologicamente, Sim. fisicamente, a questão do dia a dia do trabalho, né? Eu acho que devem ter analisado bastante para dar 2 dias de folga. Pelo menos diminuiu, né? Porque com o Paiva eram 3 dias, né? Com o Rogério agora foram só 2. Já deu uma melhorada. Devem ter analisado, deve ter sido algo que para o torcedor incomoda, até para a imprensa, mas eu acho que é algo bem estudado para poder ocorrer isso aí.